podas neurais é um tema muito importante, porque significa um processo de eliminação de neurônios que o nosso cérebro realiza com a melhor das intenções, é claro. Nós temos uma programação mental que faz com que, em determinadas idades, neurônios que não foram ativados, portanto, neurônios que até então não trabalharam, eles sejam eliminados. Isto porque entende a natureza que, se eles estão ali, naquele espaço, e até então não foram chamados a trabalhar, é porque eles são desnecessários. E dentro dessa limpeza, dessa perspectiva de manter o nosso organismo limpo, livre, com espaço para oxigenar as células, ocorre, na verdade, né, independente da nossa vontade, a chamada poda neural. Bem, e o que isso significa do ponto de vista dos conhecimentos das neurociências? Isto significa que, uma vez que nós já temos a clareza de que ocorrem as podas neurais, isto já é consenso entre os neurocientistas. E temos também a clareza de que existe uma outra particularidade do nosso cérebro, chamada plasticidade cerebral, que nos assegura, que nos permite que, em circunstância de lesão cerebral, em circunstância de disfunção cerebral, neurônios que estão ali no nosso cérebro ativados, porém não são os responsáveis por aquela tarefa, eles passem a realizar esta tarefa, substituindo os neurônios que, por alguma razão, morreram. Então, vamos imaginar no caso de um acidente, né, de um trauma craniano, no caso de uma infecção, uma encefalite, no caso de um AVC, no caso de um AVC hemorrágico, enfim, inúmeras possibilidades que levam certos neurônios à morte. Então, imaginem o seguinte: nós nascemos com uma quantidade enorme de neurônios. Temos muitos neurônios para reposição, digamos assim. Porém, a regra do jogo é a seguinte: o cérebro só entenderá que esses neurônios são neurônios para reposição se eles foram ativados. O que significa ativar neurônios? Esta é uma das respostas importantes que as neurociências nos proporcionaram. Ativar neurônios quer dizer colocá-los em atividade a partir de um estímulo externo. Como colocar em atividade a partir de um estímulo externo? Veja, a cada vez que alguma informação externa é captada pelo meu cérebro através do sistema nervoso periférico e encaminhado para o sistema nervoso central, que irá decodificá-lo, nós temos aí milhões de neurônios trabalhando. E que neurônios são ativados? Por exemplo, se o estímulo externo for uma música, são ativados os neurônios relacionados ao funcionamento auditivo e ao meu córtex auditivo. Então, se eu ouço, esse som será decodificado, ele será transformado numa espécie de um ideograma, e o meu tálamo vai interpretá-lo e enviar a mensagem para o respectivo córtex. Se o estímulo que eu recebo for um estímulo visual, todo esse caminho ocorrerá através das vias visuais.
Se, no entanto, esse estímulo for um estímulo tátil, se eu toco alguma coisa e sinto a textura, sinto a temperatura, sinto a pressão, esses estímulos eles serão enviados também ao nosso cérebro, exatamente para esse órgão decodificador que é o nosso tálamo, e o tálamo, após decodificá-lo, enviará para as áreas responsáveis pela resposta apropriada os comandos que sejam pertinentes. Então, veja bem, para que uma grande maioria dos nossos neurônios sejam ativados, é preciso que nós tenhamos estímulos advindos por todos esses canais que são os órgãos dos sentidos. Então, estímulos auditivos, estímulos visuais, estímulos táteis, estímulos olfativos, estímulos gustativos, todos esses estímulos, esse conjunto de estímulos, chegarão ao nosso cérebro por caminhos distintos, porém, irão para o mesmo processador de decodificação e de lá serão encaminhados para as áreas cerebrais responsáveis pelas respostas apropriadas. Quer dizer, se eu toco algo muito quente, naturalmente o meu cérebro registrará esta temperatura e imediatamente eu farei, como um ato reflexo, o afastamento, né, desse objeto quente que causa um insulto ao meu organismo. Então, o que tudo isso tem a ver com a nossa qualidade de vida? O que isso tem a ver com podas neurais? Veja, nós não podemos nos dar ao luxo de perdermos neurônios simplesmente porque eles não foram colocados em atividade no momento adequado, no momento apropriado. E para que eles sejam colocados em atividade, como eu disse, estímulos devem fazer com que esse neurônio reaja e faça a sua tarefa. Portanto, quanto mais estímulos nós tivermos, desde o nosso nascimento até a nossa vida adulta, maior será o número de neurônios reserva que nós teremos. Isso significa que uma vida com atividades diversificadas é extremamente favorável para a conservação de um grande número de neurônios, para que nós tenhamos neurônios reserva. Então, que eu, ao longo da minha história, eu faça um pouco de tudo, que eu experimente um pouco de tudo, que eu experimente pintar, cozinhar, bordar, jogar bola, cantar, dançar, fazer escultura, enfim, todas as atividades que fazem parte da nossa cultura e que me são possíveis, nunca são demais. Aliás, são sempre de menos. Eu costumo até dizer aos pais, quando eles me questionam a respeito do comportamento daquela criança que começa uma determinada atividade e logo enjoa, não quer prosseguir nesta atividade. Por exemplo, ele me disse que ele queria jogar futebol. Foi para a escola de futebol, 2 meses depois já não queria mais. Depois me disse que queria tocar bateria. Coloquei ele para tocar bateria, passou 3 meses, ele já não quis mais ir para a aula de bateria. E os pais me colocam isto como sendo uma situação adversa. A bem da verdade, do ponto de vista do funcionamento do nosso cérebro, não é não. Quanto mais oportunidade nós
oferecermos, nós proporcionarmos para as crianças, os jovens e os adultos também, de realizarem atividades distintas, maior o número de estímulos e a quantidade de estímulos de natureza distintas que chegará ao nosso cérebro. Isto implica em reserva de neurônio. Então, para que nós não passemos a perder muitos neurônios nas podas previstas pela natureza, essas podas não acontecem no momento em que eu desejo. Esses procedimentos cerebrais, como outros procedimentos viscerais, independem da nossa vontade. Não independem da nossa ação no sentido de que eu possa ativar muitos neurônios e impedir que eles sejam eliminados. Então, a poda neural é justamente essa eliminação de neurônios que deveriam estar em atividade e que até aquele momento ainda não exercem ou não exerceram nenhuma tarefa. Então, por exemplo, a primeira poda neural ocorre aos 2 anos de idade. Então, existe uma série de atividades que uma criança precisa realizar até os 2 anos de idade para que nesta poda neural não se percam neurônios essenciais para as tarefas que virão ao longo do desenvolvimento. E assim como nós temos essa poda aos 2 anos, nós teremos também no início da adolescência, nós teremos também no início da vida adulta e nós teremos também ao longo do envelhecimento. Quanto menos neurônios nós perdermos, melhor será o processo de envelhecimento do nosso cérebro. Porque ainda que pelo processo de envelhecimento, naturalmente, alguns neurônios morram, nós ainda teremos muitos outros em plena atividade, numa condição bastante favorável para assumirem estas tarefas dos neurônios que já estão cansados. Então, gente, quanto mais diversidade em termos de atividade, de experiências na vida nós tivermos, maior o número de estímulos. Quanto maior o número de estímulos, mais neurônios aptos a trabalharem, portanto, menor a poda neural. Então, essa é mais uma das grandes verdades que as neurociências nos proporcionaram e que pode resultar numa longevidade para nós, seres humanos, que nós nem imaginávamos.